Oi, gente. Saudade? Vamos lá. Eu quero, em primeiro lugar, lembrar, né, que na semana passada, né, nós fechamos a unidade Origem da Vida. As aulas da semana retrasada e da semana passada falaram sobre uma unidade chamada de Origem da Vida. Falamos de teorias antigas, falamos de biogênese versus abiogênese, falamos de teoria da evolução química, aí dentro da evolução química falamos em características dos primeiros seres vivos, falamos sobre hipótese autotrófica, heterotrófica, evolução de sistemas energéticos, enfim, fechamos o assunto. Essa semana está começando uma nova unidade, tá? Que a gente chama de bioquímica, alguns chamam, e outros de componentes químicos de seres vivos. E o assunto é exatamente esse. Falar um pouquinho sobre essas substâncias que formam os seres vivos. Né? A gente vai falar de água, de sais minerais, a gente vai falar de glicídios, também chamados de carboidratos, falar de lipídios ou gorduras, falar de proteínas, de enzimas, vitaminas e fechar depois falando de ácidos nucleicos, material genético celular. Antes da gente começar, eu quero lembrar que eu estou deixando lá no AVA duas listas de exercícios. Uma normal, já esperada, que é com exercício de revisão com relação a essas unidades, água e sais minerais. E uma outra lista, que vocês prestem atenção nessa outra lista, está lá bem claro escrito lá no AVA, que é uma lista de exercícios de treinamento para o exame PARC. Eu peguei umas questões aí, principalmente do exame PARC do ano anterior, do primeiro exame PARC do ano anterior, em 2019, e coloquei lá para vocês terem uma ideia do formato, como é que eu cobro, como é que é o esquema, enfim. Um exercíciozinho assim, legal para a gente que está aí preocupado, se preparando para o exame PARC. Valeu? Bom, eu vou começar agora, né, falando sobre substâncias químicas dos seres vivos, para fazer uma introdução e falar sobre água. Se o vídeo ficar muito longo, eu faço o mesmo que eu fiz as outras vezes. Eu corto e depois eu dou um vídeo logo a seguir, né? Água parte 2 ou alguma coisa assim. Vocês não vão se perder, não. Tá legal? Bom, vamos lá. Vou botar a tela aqui para vocês. Água nos seres vivos. A água é super importante. A água, não tenha dúvida. Inclusive, é o principal componente dos seres vivos. A gente vai ver nos próximos slides. Inclusive, é o grande critério que o pessoal que busca vida em outros planetas, é o grande critério, é o grande fator que sempre é buscado para determinar se existe ou não a possibilidade de vida em outros planetas. Tá? Professor, mas será que pode existir vida sem água? Teoricamente, sim. A gente não conhece tudo sobre o universo. Mas dentro dos conhecimentos científicos que os seres humanos têm, não há a possibilidade de existir vida, né, sem algum percentual de água. Tá? Vamos lá. Aqui. Componentes químicos dos seres vivos. Aqui vocês veem uma tabela mostrando ali a lista, né? Vou botar com um cursor para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Água, sais minerais, proteínas, lipídios, carboidratos, aquela lista que eu falei ainda há pouco, ó. Água e sais minerais são substâncias inorgânicas e proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas são substâncias inorgânicas. Tá? Olha os percentuais aqui, que na tabela foi pegaram de exemplo animais e vegetais, mas isso é válido para qualquer ser vivo dos outros reinos também. Fungos, bactérias, protozoários, algas, etc. Água, disparado, é o componente mais abundante, seja animais e vegetais. O resto é 62%, 75% aqui. Então, vocês percebam que
que a importância da água é imensa. Aqui embaixo, nesses dois gráficos aqui, que a gente chama de gráfico circular ou gráfico em pizza, né? Aqui, ó, a composição de maneira absoluta dos seres vivos. A água lá, de 75% a 85%. E o resto vem aqui. Se a gente tirar a água, que é o que a gente chama de massa seca, se tirar a água, né, o mais abundante, né, são, de maneira genérica, as proteínas. Né? Então, vocês percebam aí a água mais importante de todos e as proteínas mais importantes dentre os constituintes orgânicos dos seres vivos. Como eu falei, a água é o principal componente dos seres vivos. No organismo humano ocorre em média 70% da sua composição. Se a gente olhar aqui à esquerda, essa figura aqui, a gente vê que quanto maior a idade, quanto mais idoso for o organismo, no caso do ser humano, quanto mais idoso for o ser humano, menor a concentração de água. O metabolismo é mais lento, né? As pessoas vão envelhecendo e aí a água vai ter em menor quantidade. Então, quanto maior a idade, menor a concentração. Vê aqui uns exemplos aqui, ó. O feto, 90%, às vezes 95% feto é água. Tá? Seria um bebê, já tem 80%. Um ser humano adulto, tá? 67% a 70%. Tá? Um idoso, tecnicamente hoje idoso, considerado a partir de 60 anos. Tá? Quanto mais idoso, menos água. Na média, um idoso tem 50% de água. Esse não é o único, mas é um dos motivos pelos quais todo mundo tem que se hidratar, claro, óbvio. Mas os idosos, mais ainda. Porque o teor de água no organismo deles já é menor do que das outras pessoas mais novas. Tá? Outra, quanto maior a atividade de um órgão ou tecido, maior o seu teor hídrico, ou seja, maior a sua concentração de água. Tem essa figura aqui, ó, mostrando aqui algumas partes do corpo, alguns órgãos do corpo e o seu teor de água. Você vê aqui o cérebro, 75%, coração, 75%. Tá? Você vê aqui esses órgãos, né, com muita atividade, tem muita água. Tá? Os ossos têm água, 22%. Tá? Mas vocês veem, os pulmões, a grande atividade que os pulmões têm, a grande circulação sanguínea que os pulmões têm. Então, existe também uma diferença na concentração de água entre os diferentes órgãos e tecidos. Então, um pouquinho só um pouquinho de química. A água é uma molécula polar. Polar significa que ela tem polos, ou seja, um lado da molécula de água é negativo e o outro lado é positivo. Tá? Isso faz... A gente estava conversando uma vez isso em sala, eu acho que vocês tiveram isso. Os solventes polares dissolvem substâncias polares. A água é um solvente polar. Dissolve, por exemplo, açúcar, né? Que é polar também. Se tiver com uma melada de açúcar, botar debaixo da bica e lavar a mão, ela sai. Uma dissolve a outra. Já, por exemplo, substâncias apolares, que a gente vai ver num outro módulo aí, num outro vídeo, como, por exemplo, as gorduras, só são solúveis em solventes apolares. Então, por exemplo, você está com a mão com algum tipo de gordura, você passa álcool etílico, etanol, né, ou álcool gel, que você consegue retirar, tá? Porque é um solvente também apolar. Ser um solvente facilita muito a ocorrência de reações metabólicas. Tá? Então, quanto mais água tem no organismo, mais fáceis as reações químicas do metabolismo vão acontecer dentro da célula, dentro dos órgãos, etc. Então, a água tem esse papel principal da água, a importância principal, a função principal da água é agir como um solvente, facilitando as reações metabólicas. Tá?
A água também tem papel fundamental nas reações de síntese e na degradação das substâncias. Você vê aqui, ó, a glicose juntando com a frutose, vão formar um carboidrato aqui mais complexo chamado sacarose. Quando junta os dois para formar, que é certo, formar a sacarose, sai a molécula de água. Juntar os dois é produzida a molécula de água. Quando acontece o contrário, a sacarose, é o açúcar, né? Esse açúcar normal que a gente tem no açucareiro, ele entra no nosso organismo e é digerido, né, por uma enzima lá chamada sacarase, e a sacarose é quebrada em duas moléculas aqui, frutose e glicose. Para isto acontecer, entra uma molécula de água. Ou seja, para produzir certas substâncias ou para quebrar certas substâncias, a presença de água é fundamental. Quanto menos água tiver, não só o metabolismo vai ser mais lento, mas essas reações aqui, ó, de quebra, produção e de quebra de substâncias também vão ser, né, reações mais lentas. As nossas células, o nosso corpo, são soluções aquosas, né? Nosso corpo, com 70% de água, é água dissolvendo outras substâncias. Tá? Então, nós temos a água, né, que é o solvente, né, e nós temos outras substâncias aqui formando a água, né, formando o líquido biológico do qual a água faz parte. Tá? Aqui, ó, água, proteínas, carboidratos, lipídios, íons. Nós temos uma quantidade muito grande de substâncias dissolvidas nos nossos líquidos orgânicos. No sangue, por exemplo, e dentro das células, que é maior, né, um grande percentual aí, que está o líquido está dentro das células, que é o chamado hialoplasma ou citossol. Então, a água tem essa importância por ser, né, por formar essa grande solução aquosa que é a célula, e essa solução aquosa maior ainda que é o nosso corpo. Tá? Você vê que a água compõe 75% do cérebro, ajuda a transportar nutrientes, melhora o oxigênio para a respiração, ajuda a converter alimento em energia, tá? Amortece, protege os órgãos, ajuda na absorção dos nutrientes, compõe os músculos, tá? Torna as articulações, as juntas, né, mais suaves, tá? Remove toxinas, regula a temperatura do corpo, vamos falar isso daqui a pouco. Tá? Então, a água tem importância fundamental, gigantesca no nosso organismo. Balanço hídrico é a diferença entre o ganho de água e a perda de água, que a figura está mostrando aqui. A água está sempre entrando no organismo, ou ingerida, né, alimentos líquidos, ou alimentos sólidos, que também têm água, e pelo próprio metabolismo. Nosso metabolismo produz água, a chamada água metabólica. E nosso corpo perde água, que é a saída de líquidos, né, do corpo. Esse balanço tem que ser equilibrado. O que entra e o que sai tem que ser mais ou menos equilibrado. Se o balanço hídrico for negativo, se a perda de água for maior do que o ganho, é a chamada desidratação. Tá? Aqui nós vemos, ó, a desidratação. Tá? Tem alguns sintomas aqui da desidratação, são bastante, né, dor de cabeça, sede, etc. E uma coisa, a alteração na coloração da urina. A gente vê aqui a urina, ó, pelas cores aqui da urina, que a urina menos carregada, que a urina mais carregada, você pode saber se você está bem hidratado, se você não está bem hidratado, ou se você está desidratado. Tá? Segundo os médicos, é um excelente parâmetro para a gente observar o nosso grau de hidratação é pela coloração da urina. Aqui embaixo, ó, tem um vídeo legal para vocês, falando sobre a importância da hidratação na nossa saúde. Tá? Eu vou mandar para vocês a versão PDF, mas ela também, se você clicar, vai cair ali. Tá? Para conseguir entrar no vídeo. Gente, um abraço. Eu vou cortar por aqui o vídeo. Vou continuar daqui a pouco, água, parte 2. Valeu? Um abraço. Até daqui a pouco.